Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou a professora Fátima Marreiro, professora de ciências da Escola Padre Neemias. Bom dia para quem vai ver esse vídeo pela manhã, boa tarde, enfim. Sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje nós iremos estudar sobre os biomas brasileiros, formações florestadas. Vamos tentar entender o que é isso, tá? Observando aqui a imagem, nós podemos observar vegetação juntamente com água, né? Então, aqui nós temos vários tipos de florestas e aí nós vamos tentar identificar, aprender um pouco sobre elas, ok? Floresta Amazônia, tão conhecida, né? Ela é considerada um dos biomas mais importantes da Terra. Veja bem, da Terra, não é do Brasil, é da Terra. Ela é constituída por uma grande variedade de ecossistemas e apresenta imensa biodiversidade e extensão territorial. Então, ela, além de ter assim, uma extensa variedade, né, tanto na flora quanto na fauna, lembrando que nós já vimos o que é fauna, o que é flora, né? Então, recapitulando, fauna está relacionada aos animais e flora à vegetação, ok? Então, a floresta amazônica ela se estende do norte do Brasil, olha só, do norte do Brasil por outros 8 países da América do Sul, né? Como Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Olha só o tamanho da nossa floresta, tá? Por que ela é considerada o maior uma das mais importantes do planeta? Veja o quanto a floresta amazônica ela abrange, né, a imensidão dessa floresta, tá certo? Então, observando o mapa, a floresta amazônica ela não é exclusividade do Brasil, pois ela também se localiza em outros países, né, em outros 8 países da América, né? América do Sul, ok? Continuando. Olha só, então as nossas principais ecossistemas, área inundada, parcial ou permanente, tá? O que é isso, essas áreas inundadas? São aquelas áreas que, essa parcial é aquela que quando está no período chuvosos, ela fica inundada, né? Passa ali o período todo inundado e depois seca novamente e ressurge a sua vegetação. A outra é permanente, são aquelas regiões que passam o ano todo inundada. Exemplo disso, professora, são matas de várzea, né? Elas continuam inundadas por o ano todo. Áreas de terra firme, olha só, são regiões mais altas que nunca são inundadas. Olha só, ó. Aqui, ó, são áreas inundadas, tá? E aqui, áreas de terra firme. São aquelas que nós não teremos o problema de inundação, ok? A Amazônia apresenta o maior sistema fluvial, ou seja, os rios do mundo. Os rios amazônicos geralmente são bem caudalosos, né, com grande quantidade de água e sinuosos, com muitas curvas. Lembra que a gente viu lá na primeira imagem, alguns rios fazendo curvas, né? E são bastante caudalosos, ou seja, existe um grande volume de água. Na floresta amazônica, as temperaturas variam um pouco durante o ano, geralmente entre 25 e 28 graus. As chuvas intensas e constantes ao longo do ano colabora para a elevada umidade do ar na região. A copa das árvores se tocam, formando o chamado dossel.
e conferindo a mata de aspecto denso. Por elas ser muito altas, gente, as copas elas se tocam, consequentemente dificultando a luminosidade no solo, né, na terra, ok? Também apresenta a maior biodiversidade de fauna e flora, tá, no mundo. Então, pelo tamanho, pela extensão, faz com que essa floresta ela seja uma das mais importantes, por ela ser muito grande, por ela apresentar essas características, por ter uma grande quantidade de rios, consequentemente a biodiversidade também vai aumentar, tá certo? Então, algumas características da floresta amazônica, tá certo? Olha só, aqui apresenta alguns seres vivos que são endêmicos. Vamos aqui entender o que é endêmico. Foi aqui um pouquinho a mais, além. Há mais de 400 espécies de mamíferos, pouco menos de 1.300 espécies de aves, cerca de 400 de répteis. Gente, por que isso acontece? Está acontecendo grande quantidade de diminuição por conta do desmatamento, das queimadas, tá certo? Então, na floresta amazônica também apresenta vegetações, animais que eles são endêmicos. O que são endêmicos? Nativo de uma determinada região do país. Aí aqui nós temos os exemplos, né? Nós temos a castanha do Pará na figura A, nós temos o macaco sauim de coleira, nós temos essa aqui é uma espécie endêmica, tá, da região amazônica, ou seja, ela é dessa região. Nós temos o guaraná e aqui nós temos alguém sabe aí, só olhar, hein? O boto, né? Uma espécie ameaçada de extinção. Uma das principais ameaças é a pesca predatória, né? Que aí é chamado boto cor-de-rosa, tá certo? Então também encontrado na região amazônica, ok? Pesca na Amazônia. A pesca é uma atividade tradicional das comunidades indígenas e ribeirinhas nos rios da Amazônia. A pesca artesanal realizada por essas comunidades pode ser considerada uma atividade sustentável, né, para manter a família. E aí tem a feira, e aí eles colhem, eles pescam e vão vender, né? Peixes como o pirarucu, o pintado, aruanã, tucunaré, entre outros, sempre fizeram parte das fontes de proteína dessa comunidade. Também são uma importante fonte de renda. O pirarucu, por exemplo, é o maior peixe da água doce brasileira e pode ser criado em cativeiro. No projeto desenvolvido pelo Instituto Mamirauã, na região do Tefé, também no Amazônia, por exemplo, em 99. O manejo do pirarucu de forma correta e sustentável vem trazendo ótimos resultados. Vamos aqui, vamos identificar. Vamos ver se a gente encontra aqui, Olha só, gente, pirarucu. Ele pode chegar a 2 metros. 2 metros de tamanho. Imagine, você está nadando no rio e de repente encontrar um peixe desse tamanho. O susto é grande, não vai não? Vai dar uma ideia de que é um tubarão de água doce, né? Que ele é enorme. E aí, gente, toda essa a pesca tem que ter o tempo, né? Tem a época da desova. Esse período ele é proibido, né? Porque é no período da reprodução. E aí também outros fatores têm contribuído para essa queda da produtividade pesqueira. As margens do rio, onde se situam
alimentos de peixes, como frutos que caem na água, insetos que vivem ali, vem sendo degradado com a derrubada da mata ciliar. O que é essa mata ciliar? Ela tem assim uma importância, são aquelas matas, são aquela vegetação que fica à margem do rio. E como assim está tendo muitas construções, consequentemente essas matas elas são retiradas. Se são retiradas, elas vão diminuir a alimentação para os animais, tá? E isso faz com que a quantidade de peixes seja reduzida, ok? Então, assim, tudo que se altera na natureza vai trazer uma consequência, geralmente uma consequência não tão positiva, ok? Aí aqui, desmatamentos e queimadas. Gente, tá acontecendo muito, professora, demais, né? Desmatar significa retirar a vegetação do local. Em grande parte, o desmatamento é causado por seres humanos, né? O desmatamento de floresta amazônica, das florestas brasileiras, nem amazônica, brasileira, começou logo após a chegada dos portugueses no Brasil, né? Devido à exploração do pau-brasil, que tem assim um valor comercial muito grande, e aí começou a se retirar, tá certo? Atualmente resta apenas 10%, né, da cobertura original da Mata Atlântica. A floresta amazônica e o cerrado também sofrem com o desmatamento. Isso nós estamos falando do desmatamento. Também vem as queimadas. Olha, observe aqui as toras de madeira que são retiradas e aí são vendidas ilegalmente, logicamente, né? Alguns não, né? Porque tem uma cota de retirada, mas o problema é porque assim há o contrabando e aí acaba se tirando além do permitido, certo? E aí essas queimadas, né? Eles usam como se fosse limpar uma área para o plantio. Só que muitas vezes nessa limpeza, eu vou fazer um roçado, então eu vou capinar e aí eu vou pôr fogo. Muitas vezes esse fogo ele ganha proporções maiores. Isso sem falar na questão da atmosfera, né? A poluição que vai causar para a atmosfera, porque ela vai liberar o dióxido de carbono, né? E aí vai trazer mais problemas. Além de matar vários animais, tirar a alimentação desses animais, ok? Então isso pode nos trazer assim cenas muito desastrosas, né? Como nós vimos, essas queimadas que houveram agora, que muitos animais morreram por conta dessas queimadas, né? Então são coisas que vão afetando diretamente a natureza, ok, gente? Então, nossa aula de hoje foi sobre a Amazônia, tá certo? Nós conhecemos um pouquinho sobre a Amazônia, a pesca, derrubadas de árvore, né? Desmatamento e queimadas, tá certo? Então, nossa aula, nossa atividade será levada para o grupo de WhatsApp. Qualquer dúvida, pergunta, tá certo? E aí, até a nossa próxima aula.